Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que bom estar com você hoje em mais um devocional de fé. Gente, eu estou muito feliz que a cada dia a família do devocional aumenta mais. Cada dia temos mais pessoas nos grupos do WhatsApp. Estamos iniciando aí o grupo número 10, né? São 10 grupos aí, então, já com o pessoal que recebe todo dia o devocional, e também estamos nas plataformas de streaming, né, com podcast aí online, no Google, no Deezer, no Spotify, no Amazon e em várias outras, onde você pode acessar o devocional. Isso para nós é um motivo de alegria, porque fazem 3 anos que nós iniciamos esse projeto, de forma simples, singela, gravando todo dia um áudio. E ele tem chegado muito longe. Muitas pessoas têm sido transformadas. Temos recebido, inclusive, testemunhos lindos de famílias inteiras que foram salvas, que receberam uma nova vida. Pessoas que nos mandam a alegria do dia do seu batismo. Inclusive, pessoas que moram bem longe, em outros estados e até em outros países, né, estão nos ouvindo. Então, é muito legal a gente poder ver o quanto a palavra de Deus ela é maravilhosa e ela chega longe. E aqui nós nos preocupamos com a palavra de Deus. Não é opinião pessoal, não é política, não é uma religião, essa ou aquela. Gente, a palavra de Deus, o amor de Deus está disponível para todos os seres humanos. Leia a Bíblia, você vai crescer muito, vai ser muito bom para você. Nesses últimos dias, a gente está conversando um pouquinho aqui sobre família. Se você ainda não ouviu os nossos últimos episódios, a gente tem falado um pouquinho sobre princípios de Deus para a família. E numa série que nós chamamos de Família Restaurada. E desde agora eu declaro em nome de Jesus o poder de Deus restaurando os propósitos dele na tua família. Desde agora eu oro em nome de Jesus para que a tua família seja uma bênção. Tua casa seja um lugar de alegria, que haja paz de Deus aí com vocês todos os dias. E hoje eu quero meditar com você no livro de Mateus, capítulo 19, no versículo 5 em diante. Podemos ler até do versículo 3 em diante. Jesus ele vai inclusive aqui ser questionado pelos fariseus sobre a questão do divórcio. E ele vai citar o texto, que é o texto que nós lemos nos últimos dias, que é Gênesis 2, 24. Então nós vamos ler aqui, diz assim: Vieram a Jesus alguns fariseus e o testaram perguntando: É permitido ao marido repudiar a sua mulher por algum motivo? Olha a pergunta que fizeram. Então lhe respondeu Jesus: Vocês não leram que o Criador, desde o princípio, fez o homem e a mulher, e disse: Por esta causa deixará o homem o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Olha a pergunta que Jesus faz. Vocês não leram isso? No versículo 6, Jesus continua. Ele diz: De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Olha só, o que Deus uniu, não separe o homem. Olha agora o versículo 7. Olha a pergunta. Replicaram-lhe então, os fariseus, fizeram uma outra pergunta a ele. Por que então, Senhor, Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar? Então aqui eu preciso parar para você entender. Lá no Antigo Testamento, Moisés governou o povo de Israel. E entre as leis que ele estabeleceu com o povo, você vai ver que ele criou uma permissão, caso o casal tivesse problemas no relacionamento, que seria possível, caso eles tivessem problema de relacionamento e não quisessem continuar junto ao casamento, que o homem escrevesse uma carta de divórcio
e então ele repudiava a sua esposa e ela voltava para a casa dos seus pais. E aí, com aquela carta, ela podia se casar novamente. Por que a carta de divórcio ela foi criada? Porque naquela época era assim: as mulheres elas não tinham direitos civis. Essa era a tradição antiga dos povos. Só quem podia tomar decisões, comprar, vender, eram os homens. E a mulher ela tinha direitos ligados ao seu marido. Quando uma mulher casava, ela deixava de ter direito junto aos seus pais e ela passava de ter direito junto ao seu marido. Se ela simplesmente fosse mandada embora pelo marido, ela ia se tornar tipo uma indigente, uma sem teto. Então Moisés diz o quê? Se eles brigarem, se o marido vai mandar ela embora, então ele tem que dar uma carta dizendo que ele a repudiou. Então ela está livre do casamento e ela pode voltar à casa dos seus pais e ela passa a ter direito de novamente junto aos seus pais. Inclusive direito de herança e tudo. Então, de certa forma, se você prestar bem atenção, Moisés permitiu isso, criou isso como uma forma de proteger a mulher. Uma forma de proteger a mulher, porque muitas mulheres seriam simplesmente abandonadas pelo marido, mas a lei obrigava que se ele a abandonasse, ele tinha que escrever uma carta e deixar bem claro isso, né? E era o homem que tinha que fazer essa carta. Era o homem que tinha que fazer essa carta. Então aqui no versículo 7, olha o que versículo 8, olha o que Jesus respondeu para eles. Respondeu-lhe Jesus: Moisés fez isso por causa da dureza do vosso coração. Ele vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de adultério, relações ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Olha só. Olha o que Jesus está falando. Preste bem atenção. A lei civil de Israel permitia o divórcio. Quem deu essa lei? Moisés, que era o governante de Israel na época e também era um profeta, um homem de Deus. E ele deu essa lei permitindo legalmente, então juridicamente, na lei civil, era permitido o divórcio. Mas aqui Jesus deixa bem claro, gente, isso era lei civil e isso era uma permissão. Mas Moisés permitiu isso, sabe por quê? Porque vocês têm um coração duro, porque essa nunca foi a vontade de Deus. A vontade de Deus é uma e a permissão de Deus é outra. O que é permissão? Muitas vezes, por causa da nossa dureza de coração, Deus permite certas coisas, mas que nunca foram a vontade de Deus, que nunca foram o desejo de Deus. Então o divórcio nunca foi desejo de Deus. A lei permite? Sim, a lei permite, desde a época de Moisés. Até hoje a lei civil permite e nunca foi tão fácil se divorciar. Você vai ali e você sai divorciado na hora. É rápido, casar demora bem mais do que divorciar. Mas eu quero dizer para você que Deus nunca se agradou do divórcio. Nunca. Inclusive diz ali, se você abandonar seu marido ou a sua esposa, a não ser que seja por um motivo, cabível. O que é ali o motivo cabível? Que é se você foi traído, alguma coisa do tipo. Mas fora isso, você está cometendo um pecado se você abandonar e se juntar com outra pessoa. Então Deus não se agrada disso. Claro que aqui, quando nós falamos de motivo cabível, entra também casos de violência. Por exemplo, se a pessoa está sendo ameaçada, se a pessoa está sendo oprimida. Nós sabemos que hoje em dia, infelizmente, muitos homens fazem uso da sua força para oprimir, até para machucar fisicamente a sua esposa. E aí ela tem todo o direito de sair, ela tem que defender sua vida mesmo. Nós não estamos falando desse caso. Aí o homem rompeu com o laço do casamento através da violência. Mas eu estou falando de um casamento normal, que tem problemas. Todo relacionamento tem problemas, porque são pessoas diferentes. Como é que se resolve os problemas? Com amor, com oração, com jejum, pedindo conselho de pessoas, e aí a família se torna uma bênção. Não desista da sua família.
O divórcio nunca foi a vontade de Deus. Separação nunca foi e nunca vai ser a vontade de Deus. E ali a palavra de Deus diz assim: o que Deus uniu, não separe o homem. Preste bem atenção. Não foram vocês que se uniram, simplesmente. Deus uniu vocês, porque nada acontece sem a vontade ou a permissão de Deus. E se vocês estão juntos, é porque Deus uniu. Então, agora vivam juntos para sempre, porque esse é o propósito de Deus. O casamento é uma instituição perpétua, é uma instituição, é uma união indissolúvel. Não tem como você dissolver, como você separar o casamento. Como é que você separa, corta uma pessoa no meio, ela não sai viva, destrói a vida dela. Assim também é o casamento. Se você separar o homem e a mulher, você destrói eles. Então, eu quero orar hoje para que você e a sua família, seu marido, a esposa, vocês sejam unidos de coração. E se há algum problema, procurem ajuda. Se você tem genro, nora, se você tem filhos, abençoe também a união deles. Se seus filhos são casados, seus netos, ore e interceda pelo casamento deles. Porque o casamento é algo santo, é algo puro e é algo maravilhoso diante de Deus. Amém? Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, obrigado porque o Senhor nos criou para vivermos acompanhados. Ninguém foi feito para viver sozinho. E a família é esse projeto maravilhoso. Porém, Senhor, Satanás tem tentado destruir as famílias, separar os casais, tirar o pai da criança, tirar a mãe da criança. Satanás tem tentado destruir, Senhor. Mas nós rejeitamos essa destruição. Nós não aceitamos, Senhor, viver conforme os propósitos dele. Nós queremos, Pai, viver os teus propósitos. Une as famílias, Senhor. Restaura o amor no casamento, Senhor. Restaura a alegria, a comunhão, Senhor. Que o casal esteja unido, que haja paz no casamento. Eu peço isso, Pai, em nome de Jesus. Se essa pessoa tem pensado em divórcio, tem pensado em separação, eu peço que o Teu Espírito Santo convença essa pessoa do erro, do pecado, para que possa haver amor e perdão. Que haja reconciliação. Dá sabedoria, Senhor, ao esposo para lidar, para trabalhar com a sua esposa. Sabedoria à esposa para lidar com o seu esposo. Eu peço, Senhor, que cada casal ore junto, unidos, todos os dias. Que haja a Tua presença, Senhor, entre eles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Compartilhe o devocional. Amanhã estamos juntos.